mais saber realmente o material que foi comprado, que realmente foi investido e colocado na obra. Por essa procura, a gente solicitou à Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano um relatório da obra que foi feito lá no Matilde, né, citando as melhorias, e a gente recebeu. Agora, a gente precisa averiguar um pouco mais, não que não esteja realmente feito, que foi proposto a fazer, o que se propôs a comprar, utilizado no PDDE, mas também com o recurso da Prefeitura, que a gente viu que tem na nota, né? Tem os recursos, mas foi feito. Tem os itens de melhoria lá no Colégio Matilde, né? Com a construção de quadra com muro, pintura do muro externo, construção de bancada em alvenaria na cozinha, substituição de fechaduras, construção de rampa na lateral do muro, reconstrução da laje das fossas, fechamento de janela nas salas de aula, construção do depósito de material esportivo, construção do muro separando a cisterna da horta e ampliação do almoxarifado. Assim, realmente foi feito com o dinheiro do PDDE, também houve recurso da Prefeitura, né, que viu na nota fiscal. E também passaram para a gente as fotos, né, das melhorias e daquilo que foi feito. E a gente está com esse material vai ficar na secretária. E qualquer pessoa que quiser observar, ou então ir até o Colégio Matilde para ver, né, a melhoria lá que foi feita na escola. Agora, como a vereadora propôs, a gente tem realmente que ver a questão das datas, quando que foi comprado, e averiguar os materiais. Isso aí sem nenhum problema, tenho certeza que a secretária pode contar com ela, afinal não há nada a esconder, tá? Agora é sempre bom a gente olhar e averiguar sem nenhum problema. Vereador, a respeito do Matilde, é que assim, tudo que o senhor falou foi reformado, né? Foi reformado pelo PDDE, porque todo esse material que eu falei foi comprado pela Prefeitura, pela Secretaria da Educação. Não foi pelo PDDE. Não, foi tijolo, foi tinta, foi cimento. E se o senhor pegar as notas, tem mais coisas compradas para a Escola Matilde, que está demonstrando que o dinheiro do PDDE não foi usado para consertar. E o mais estranho é que essa reforma foi feita, como o senhor acabou de afirmar, mas foi feito no mês de dezembro, não é isso, vereador Charles Gomes, a reforma? O material foi comprado em outubro, mas a reforma foi iniciada no mês de dezembro. Foi iniciada nas férias dos alunos ao mês de dezembro. Bom, a nota que a vereadora trouxe, né, tem aqui 9 de setembro, é isso? 9 de setembro. Isso. O relatório que a Prefeitura Municipal passou, tem relatório da obra agosto a outubro. E a assinatura que a vereadora trouxe dezembro. Isso. Então, assim, isso. Agora, o que eu queria um consenso é o seguinte: tem o PDDE. Esse materialzinho bem pouquinho, que foi comprado tijolo, 45 sacos de cimento, era para ter comprado com o PDDE. Se foi feita toda essa reforma que o senhor acabou de afirmar, dezembro não era para ter tido uma licitação, não. De 145 mil, vereador. Como é que eu acabei de reformar minha casa e depois eu vou comprar novamente material para minha casa? Aí a empresa, então, quer dizer o quê? Que a empresa fez a licitação e não fez nada? Alguma coisa está errada. Eu não posso... Eu sei quando é responsável da educação, mas eu sei que o Matilde passa alguma coisa que ela não tem conhecimento, eu sei disso. Eu já questionei muito com ela sobre isso. Então, eu quero a posição dos amigos vereadores para ficar de olho aberto. Nós estamos num estado de calamidade, nós estamos numa seca. Nós estamos poderíamos estar economizando dinheiro para comprar carro-pipa, que só um do parque é pouco. Nós poderíamos estar economizando dinheiro para cavar poço profundo
nós estamos num período de seca, né, nosso vereador Zé Aurino? Então, é essa maneira que eu acho que tem em que ser empregado o dinheiro. Se tem um PDD na escola, aí eu vou usar o dinheiro da educação, e o PDD foi para onde? E o dinheiro da licitação foi feito o quê? É esse questionamento que eu gostaria que cada um de vocês realmente encabeçasse, encarasse e procurasse, minha gente, fiscalizar. É as nossas crianças que estão lá dentro. E esse dinheiro é do Fundeb. Esse dinheiro nem é meu, nem é seu, nem é de ninguém. É para empregar na educação das crianças. Então, tem três coisas que só uma tem que existir. Que a reforma do Matilde tinha que ser do PDD. Não precisava de uma licitação. Não precisava de gastar dinheiro na Secretaria de Educação. Vamos comprar merenda suficiente para nossas crianças, para que não tenha que estar assinando. Vamos dar fardamento para nossas crianças de graça. Que no começo do ano a prefeitura usou a logomarca que era para dar e foi vendido. É para isso que tem que ter o dinheiro da educação e do Fundeb. E não é usado para nada disso. A palavra foi toda facultada aos senhores vereadores. Vamos dar início à ordem do dia. Projeto de Lei Municipal número 009/2014, de autoria do chefe do Executivo, que redefine o regime de plantão nos serviços de saúde pública do Hospital Municipal e da outras providências. Vai ser favorável a segunda votação. O projeto se encontra em discussão. Em votação, os que forem a favor permaneçam como estão. Projeto aprovado. Requerimento número 009/2014 da vereadora Margarida Maria Mesquita Tomás, solicitando que sejam restaurados os poços profundos das comunidades de Pedro Serrote, Salgado, Massapê, Vila São Francisco, Mocambo e Monte Alberto. Segunda votação, para ser favorável. O requerimento se encontra em discussão. Vamos discutir, senhor presidente. Agora eu vou pedir aos colegas vereadores. Esse projeto vai ser para a segunda votação hoje, mas que a gente fique junto, principalmente vocês da base aliada, ao gestor, pedir a compaixão pela nossa comunidade, com a nossa falta d'água. Vamos restaurar os poços, que não seja mais um requerimento aprovado em interesse, impedido da comunidade e que vá para a gaveta dormir. Que realmente seja aprovado e que seja realmente restaurado esses poços. Porque, pelo que nós vimos, a nossa prefeitura tem bastante dinheiro. O requerimento se encontra em votação. Os que forem a favor permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Projeto de Lei número 003/2014, de autoria da vereadora Tereza Cristina Gavão da Silva, e autoria do Executivo Municipal a conceder um dia de folga ao servidor público municipal no dia do seu aniversário da outras providências. Primeira votação, parecer desfavorável. Projeto, o parecer desfavorável ao projeto se encontra em discussão. O senhor falou que já existe essa lei? Assim, a lei aqui de autoria do Fernando Leto. Fernando Leto é o presidente aí de autoria. A autoria, mas o presidente na época era o Fernando Leto. Número 06 de 1999. Você pode, por favor, a redação? Fica instituído ponto facultativo ao servidor municipal no dia do seu aniversário.
Artigo 2º, desta lei entra em vigor na data de sua publicação. Foi aprovado. Mas vem sendo cumprido, então, você sabe, né? Tudo bem. A gente. Pois é, então assim, é uma lei que tem que tornar público, né? Para que as pessoas possam. Quer dizer, eu não sabia. 23 de abril de 1999. O presidente era o Fernando Neto. Agora então seria bom, senhor presidente, que fosse enviado a cada repartição pública, né, o projeto de lei, né, para que as pessoas... E vem com o sindicato, eu acho que deve estar sendo cumprido isso, né? Porque se as pessoas não tiverem até conhecimento... o sindicato divulgue isso, né? Com mais facilidade. Mas se não... Aí a gente vai fazer a nossa parte. Tornar público, tá ok. Obrigada. Então, acho que no caso aí nem rolaria, retira. Projeto de Lei 1104/2014, de autoria da vereadora Tereza Cristina Aguiar da Silva, que autoriza o Poder Executivo a destinar apoio financeiro ao grupo de quadrilha junina Pé no Chão, da outras providências. Parecer favorável, primeira votação. O projeto se encontra em discussão. Discutir, senhor presidente. Eu só gostaria de que realmente fosse aprovado, né, o projeto, para que a gente pudesse agora, já esse ano, contemplar o grupo de quadrilha, que estiveram aqui naquela outra sessão, anterior aqui à passada, que a gente pudesse estar retomando todas essas questões culturais, né, principalmente do nosso Nordeste, que a gente pudesse estar também a questão da Paixão de Cristo, infelizmente pelo segundo ano não acontece, né, então eu gostaria de que fosse retomada essas manifestações culturais. Então, assim, quero contar mais uma vez com o apoio dos colegas, que a gente possa estar aprovando, que a gente possa estar efetivando esse projeto, que nos anos seguintes possa estar sendo contempladas as quadrilhas, Paixão de Cristo, né, as manifestações. Gostaria que, querendo, de qualquer maneira vamos prosseguir, mas eu acho, ainda vai ter outra votação, que era bom ser analisado, que teria que ser um projeto de indicação, porque vai problema de recurso, né? Mas estou aqui como presidente, não como jurista, vamos continuar e depois a gente verifica isso. A gente pode tornar só mudar e colocar indicação, não é? Tem uma indicação. Para nós vereadores aqui, é bom porque muitas coisas quadrilhas, do chefe de quadrilha, procura a gente, mas não tem como resolver de problema, né? Então, a gente ajuda na ignorância de vocês. Se a prefeitura pudesse ajudar, seria melhor para a gente também, né? Apesar de que a situação não está muito para mais para a unidade, né? Mas a coisa é sempre cultura, folclore, né? Em relação à cultura, vereador Cristina, a Secretaria de Cultura ela está com algumas inadimplências, com algumas certidões atrasadas. Ela não era cadastrada na Secretaria da Secult, por pendências nas documentações, e tudo isso foi levado para o escritório e está sendo providenciado. Para que a partir da regularização passe a entrar nos editais do Estado, porque até então não poderia ser feito isso. Certo? Por isso, a gente está sentando, está organizando, para que a próxima secretaria que assumir, que receba primeiro a secretaria organizada com documentação, porque ela existia só no nome. E recursos, todos nós sabemos que a Secretaria de Cultura não tem recursos. Depende do prefeito, da boa vontade do prefeito do Estado.
Vereador, eu não sei como era que funcionava isso, mas como você diz que existia só não, mas de fato acontecia, né? Podia até de direito, Não, é né, porque não é o seguinte, fosse formalizado, mas ela acontecia. não tem orçamento como a Secretaria de Esporte não tem a Secretaria de Infraestrutura que tem um orçamento para todas essas pequenas secretarias. Porque ela era junta, educação, cultura, desporto, depois... Não é por isso, não, porque o gestor dá o orçamento para uma Secretaria de Infraestrutura para gerir a despesa dessas pequenas secretarias. O projeto de lei está em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 007/2014, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a instituição no município de Aperé dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22 da Lei Federal número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e da outras providências. Parecer favorável à primeira votação. O projeto de lei se encontra em discussão. Em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 008/2014, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a instituição do Programa Assistencial de Distribuição de Órteses, próteses, medicamentos, produtos geriátricos, alimentação especial e parenteral não contemplados pelo Programa de Pactuação Integrada, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Parecer favorável à primeira votação. O projeto se encontra em discussão. Só relembrar que é muito importante esse projeto, porque já sofri bastante já para conseguir uma prótese do cidadão. E pode ser que agora fique mais favorável, né? Para resolver alguém precisa e seja mais fácil de adquirir. Eu sofri bastante. Combinações e trabalho, muito trabalho. O projeto se encontra em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.